Capítulo 1001 Recompensas do julgamento de fundação. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. A verdade era que compreender o domínio de Lotus Azul não era muito. Quando um jovem herói de elite compreendia o conceito de terceiro nível das leis do fogo até o ápice, e também tinha um grande potencial e um grande destino sobre eles, qualquer um poderia formar com sucesso o domínio de Lotus Azul. Enquanto eles não perecessem em seu caminho, suas conquistas futuras não seriam baixas. Assim, o domínio de Lotus Azul era considerado um tipo de fenômeno que simbolizava alguém com a vida de um imperador. Mas, como as coisas estavam, havia inúmeros gênios dentro do clã da Fênix Ancestral que haviam compreendido o domínio de Lotus Azul. Com 100 bilhões de membros, o número de base era simplesmente muito grande. O soberano Rubi guardava a estrela espiritual flamejante há muitos anos e era difícil contar quantos gênios haviam compreendido o domínio de Lotus Azul. Mas, ninguém tinha conseguido compreender o domínio de Lotus Azul de tal maneira que deixou o soberano Rubi tão surpreso. Quando Li Ming chegou pela primeira vez na estrela espiritual flamejante, o soberano Rubi pôde ver que Li Ming acabou de começar a ver o limiar do conceito de criação. Ele estava longe de alcançar grande sucesso. Ele era inferior a um discípulo genial normal, sem mencionar aqueles como Yan Yuer ou Yan Guang. Em circunstâncias comuns, era preciso lentamente acumular entendimentos por anos ou até mesmo décadas para compreender cada nível da lei do fogo. A percepção de Li Ming era extremamente alta. Com o apoio da atmosfera da estrela espiritual flamejante, já seria bom se ele pudesse compreender o domínio de Lotus Azul em 1 ano e meio. Mas agora, em sua primeira viagem aos infernos de chamas, ele havia passado por um único período de iluminação súbita para percorrer a mesma distância que deveria ter levado 1 ano e meio. Como poderia o soberano Rubi não ficar estupefato com isso? Além disso, a qualidade do domínio de Lotus Azul que Li Ming condensou estava no pico entre todos os picos. O soberano Rubi tinha um julgamento impecável. Ele havia visto inúmeros talentos formarem o domínio de Lotus Azul ao longo dos anos, mas havia poucos que pudessem se comparar ao de Li Ming. A razão pela qual o domínio de Lotus Azul foi condensado em tal grau foi por causa da base sólida de Li Ming. Uma vez que ele entrou em iluminação súbita, ele conseguiu alcançar esse ponto. Outra razão deve ser por causa daquele poder estranho e místico dentro de seu corpo. Depois de absorver tantos fragmentos de leis, seria estranho se o seu domínio de Lotus Azul não alcançasse um calibre tão alto. O soberano Rubi pensou em voz alta. O estado de iluminação súbita só poderia ser encontrado através de um golpe do destino. Um único período de iluminação súbita que durava 1 ou 2 quartos de hora era o mesmo que um longo período de reclusão. Mas mesmo assim, para Li Ming produzir um domínio de Lotus Azul tão impecável depois de um único período de iluminação súbita, o soberano Rubi achou que isso era simplesmente inacreditável. Enquanto o soberano Rubi estava envolvido em sua imaginação, ele viu que a pele chamuscada do corpo de Li Ming começando a descascar, revelando uma pele nova e macia por baixo. Alguns lugares foram severamente queimados até mesmo com os meridianos e a carne queimada de preto, mas uma energia azul esverdeada envolvia essas feridas. A carne se contorcia lentamente, brilhando com vitalidade enquanto se regenerava a uma velocidade visível aos olhos. Esse era o aspecto mais importante do domínio de Lotus Azul, a cura. Especialmente com o broto do deus Erigel apoiando, o efeito curativo do domínio do Lotus Azul era ainda melhor. Neste momento, dentro do Dantian de Li Ming, a folha azul em forma de lótus no broto do deus Erigel começou a brilhar com uma luz nebulosa. A velocidade com que suas feridas se recuperavam era realmente mais rápida que a cura do portão da cura. Se o domínio do Lotus Azul e o portão da cura fossem combinados, os efeitos poderiam ser imaginados. Além disso, o domínio de Lotus Azul poderia curar mais do que os próprios ferimentos de Li Ming. Ele tinha um efeito de cura em qualquer um dentro do alcance do domínio. Enquanto Li Ming desejasse, ele poderia gastar parte de sua verdadeira essência para cobrir outros com seu domínio de Lotus Azul, curando ferimentos e danos. Sua habilidade restaurativa é muito extraordinária. No entanto, isso também deve ser porque há o portão da cura acrescentado que tal efeito é produzido.
O domínio de Lotus Azul desse garoto pôde até mesmo se comparar com o da Yan Weber. Yan Weber já começou a tocar no conceito de quarto nível. Neste julgamento de fundação da estrela espiritual flamejante, ela deve ser capaz de compreender o conceito de quarto nível. Se Li Ming quiser alcançá-la, ele terá que trabalhar duro para isso. O soberano Rubi pensou em voz alta. E neste momento, Yan Weber já havia chegado a 23 mil milhas de profundidade nos infernos de chamas. Na verdade, esse não era o limite de Yan Weber. O único problema era que, se ela se aprofundasse o máximo que podia, ela só conseguiria ficar naquele limite por pelo tempo de uma vara de incenso antes de ser forçada a voltar. Se ela permanecesse na área de 23 mil milhas, ela seria capaz de absorver relutantemente a energia de origem do atributo fogo aqui e compreender as leis do fogo. Em outras palavras, esse era o limite de profundidade em que ela poderia treinar razoavelmente. Dentro do terceiro nível, a energia de origem do atributo fogo não estava mais sem vida, mas tinha uma mente própria. A energia de origem do atributo fogo infinita se transformou em bestas viciosas e bestas santas que atacaram Yan Weber. Mas neste momento, Yan Weber era semelhante a uma deusa que desceu à terra. Todo o seu corpo estava envolto em luz dourada flamejante. Esta luz dourada flamejante era semelhante à luz dourada que aparecia entre as sobrancelhas de Li Ming quando ele queimava o sangue da Fênix Ancestral. Mas quando Li Ming queimava o sangue da Fênix Ancestral, apenas um punhado de luz dourada era emitida. Quanto a Yan Weber, todo o seu corpo estava brilhando em glória radiante. Quando as bestas formadas pela energia de origem do atributo fogo encontraram essa luz dourada, elas se dissolveram imediatamente, transformando-se em energia pura que foi absorvida por Yan Weber. Comparado a Li Ming, Yan Weber pode não ter entrado no estado de iluminação súbita, mas a velocidade com que ela absorvia a energia de origem do atributo fogo era em uma taxa em que Li Ming não conseguia segurar uma vela para ela. A linhagem perfeita da Fênix Ancestral era bem conhecida por sua força. Como poderia ser conversa fiada? Se Li Ming quisesse alcançar a velocidade de absorção de Yan Weber, ele teria que usar o broto do deus Eregé. Mas a energia de origem do atributo fogo que o broto do deus Eregé absorveu não era dele. No domínio de trovões dos 9 céus do Pântano Negro de 8 mil milhas, o broto do deus Eregé absorveu até mesmo o trovão divino da punição celestial deixado para trás pelo Empírio Punição do Trovão. Mais tarde, quando Li Ming lutou Yang Yun na batalha final, ele usou esse trovão divino da punição celestial para romper o movimento mestre de Yang Yun e fazer ele sofrer perdas profundas. Isso teve um efeito milagroso na batalha. No entanto, esse trovão divino da punição celestial, no final, não fazia parte da própria força de Li Ming. Uma vez que ele o usou, era impossível usar novamente. Assim, o broto do deus Eregé era apenas um método de cultivo no final. Por mais poderoso que fosse, só poderia desempenhar um papel de apoio. Era impossível para ele confiar em um único conjunto de métodos de cultivo para compreender as leis de origem do universo. O tempo passou minuto a minuto, segundo a segundo. O treino de Yan Weber era 23 mil milhas de profundidade e ainda era extremamente difícil para ela. Ela rapidamente atingiu seu limite, enquanto o suor perfumado escorria pelo seu corpo. Este estado de treinamento continuou pelo tempo de 2 varas de incensos. Então, com um som explosivo, a verdadeira essência protetora de Yan Weber se desfez. A selvagem e turbulenta energia de origem do atributo fogo impactou-a loucamente. No entanto, Yan Weber não precisou do soberano Rubi para resgatá-la. Uma camada invisível de energia foi emitida da superfície de seu corpo, protegendo-a da energia de origem do atributo fogo. Esta era a vestimenta de artefato santo de grau superior de Yan Weber. Esta vestimenta também era um artefato santos de grau superior de Pico. Seu valor não era menos do que o da lança de sangue da Fênix. Com esta vestimenta, qualquer mestre do reino mar divino que não fosse um 9 mortes poderia esquecer de romper essa defesa. Mesmo que Yan Weber ficasse parada e permitisse que outros a atacassem livremente, eles não seriam capazes de ferir um único fio de cabelo em seu corpo, até que tanto a energia de Yan Weber quanto a da vestimenta de grau superior estivessem esgotadas.
Bom, Weber, você fez bem. Shuon Ji-un elogiou Yan Weber. Neste julgamento de fundação entre os discípulos júniores, se é a sua fundação desde o começo ou a sua velocidade de treinamento, você é de longe a número 1. Aqueles com uma linhagem perfeita da fênix ancestral tinham uma compatibilidade monstruosa com as leis do fogo. Se outros levassem vários anos para compreender as leis do fogo, Yan Weber levaria apenas vários meses, se não menos. Não apenas isso, mas a percepção de Yan Weber também era excessivamente alta. Com estas duas condições combinadas, Shuon Ji-un realmente não conseguia imaginar como alguém poderia superá-la em velocidade de treinamento. Além disso, o ponto de partida de Yan Weber foi maior do que o dos outros, para começar. Enquanto a maioria dos discípulos treinava diligentemente no segundo nível, Yan Weber já havia descido para 23 mil milhas de profundidade nos infernos de chamas. Se ela não se importasse com o treinamento, ela poderia atingir uma profundidade de 25 mil milhas. Tia, em outro mês eu devo ser capaz de alcançar a profundidade de 26 mil milhas. Depois disso, é a profundidade de 29 mil milhas e depois disso é o quarto nível. Tia, por favor, tenha certeza. Eu definitivamente vou ganhar aquele caldeirão eclipse celestial para você. Aquele pateta fedorento Li Ming ainda está preso no segundo nível. Ei, eu quero ver como ele vai competir comigo. Com a ajuda do caldeirão eclipse celestial, a tia irá facilmente invadir o nível avançado do Reino Lorde Divino, e você pode até atingir a perfeição do nível avançado do Reino Lorde Divino. Pode até haver uma chance de você entrar no Reino Lorde Sagrado e realmente controlar o Dao Celestial. Yan Weber disse alegremente. Mesmo assim, Shuon Ji-un era todo sorriso enquanto escutava. Ah, garotinha, você ainda quer me enganar com sua lisonja? Rompendo até o nível avançado do Reino Lorde Divino não é um problema, mas alcançar o pico nível avançado do Reino Lorde Divino é extremamente difícil. Quanto a ultrapassar o Reino Lorde Divino, as chances disso são muito fracas para alguém como eu. Existem inúmeras potências do Reino Lorde Divino que não podem passar por esse fosso. Em comparação com essa montanha, até a 9ª etapa da destruição da vida parece pouco. No entanto, estou confiante em você, Weber. Você realmente tem potencial para romper o limite do Reino Lorde Divino. No entanto, eu tenho que lembrá-la novamente, não olhe para baixo naquele garoto Li Ming. Se ele foi capaz de derrotar Uru Yanguang na 9ª etapa da destruição da vida com um cultivo na 5ª etapa da destruição da vida, então ele definitivamente tem suas próprias forças. Mesmo que Li Ming perca neste julgamento de fundação para você, isso pode ser apenas no aspecto das leis do fogo. Em termos de força de combate abrangente, temo que ele não seja mais fraco do que você. Não se esqueça, seu cultivo é maior que o dele por uma única etapa da destruição da vida. Claro que eu sei disso. Você também não deve esquecer que eu sou mais jovem do que ele. A razão pela qual o meu cultivo é uma etapa da destruição da vida maior que o dele é tudo por causa do meu treinamento diligente e tortuoso. Se eu atingir a 7ª etapa da destruição da vida 2 anos mais rápido que ele, então eu poderei alcançar o Reino Mar Divino 3 anos à frente dele. Então, quando eu alcançar o reino da transformação divina ou o Reino Lorde Divino, minha liderança se tornará cada vez maior. Eu não acredito que com a minha linhagem perfeita da fênix ancestral, minha velocidade de cultivo seja inferior à dele. Yan Weber franziu os lábios. Ela reconheceu o talento de Li Ming em combate, mas em termos de velocidade de cultivo, não havia como Li Ming derrotá-la. O que você disse está certo, Weber. Muito bem, esta rodada do julgamento de fundação dos infernos de chamas continuará por mais alguns dias. Devemos sair em breve. Isso mesmo, como um discípulo júnior, haverá recompensas por você entrar no 3º nível. Embora as recompensas não sejam dignas de as mencionar para você. Recompensas? Que recompensas? Quando Yan Weber ouviu a palavra recompensas, ela de repente se animou. Ah, apenas uma única gota de sangue de pluma da Fênix enviada da sede do clã da Fênix Ancestral. Ela foi planejada como recompensa para os discípulos júniores com excelentes resultados. O que? Isso é muito pouco.
Yan Yue já tinha uma linhagem perfeita da fênix ancestral. Porque ela ainda se importaria com uma única gota de sangue de pluma da fênix agora? Você certamente não se importaria com as recompensas por entrar no terceiro nível. Mas se um discípulo júnior pode entrar no quarto, quinto ou mesmo sexto nível, as recompensas se tornarão exponencialmente maiores, a ponto de fazer os outros ficarem loucos. Não apenas você, mas até eu seria tentada por elas. Você deve se prosseguir com todas as suas forças. Quanto mais você puder avançar, melhores serão suas recompensas. E depois que seu primeiro julgamento de fundação terminar, você não poderá mais experimentar esse tratamento novamente.